Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Bem, o episódio de hoje nós vamos tratar um assunto muito polêmico e um assunto que leva-nos a refletir bastante. O tema de hoje é: Satanás é onipresente? Para isso, temos como convidado especial o nosso amado irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus. Como é que lhe chamam, irmão? Bem, eu sou o irmão Frederico Manan Antônio, mais conhecido como o irmão Jefté. Irmão Jefté. Esse nome vem de onde, querido? Bem, esse nome foi uma atribuição que me foi dada em 2015 pelo meu pai na fé. Um nome este que foi me dado após a minha conversão. Exato. Louvamos a Deus por isso. Graças. Esse nome Jefté, será que podemos encontrar nas Sagradas Escrituras? Sim, esse nome Jefté encontra-se realmente nas Sagradas Escrituras e está lá em Juízes capítulo 11, livro este que trata a respeito dos reis juízes, e ali está a história do grande homem guerreiro Jefté. Louvamos a Deus por isso. Exato. Bem, para os nossos telespectadores, vós acabaste de ouvir o nosso amado irmão Frederico, mais conhecido pelo Jefté. Bem, irmão Jefté, vamos aproveitar a grande oportunidade. Mais uma vez é um prazer muito grande tê-lo aqui. Amém, amém. Bem, vamos começar pelo fundamento. Afinal, Satanás é onipresente? Graças. É uma pergunta interessante realmente, mas de acordo com as Escrituras, Satanás não é onipresente. O único que possui o atributo de onipresença é somente o nosso Deus. Amém. Então, de onde vem a ideia de que Satanás está em todos os lugares? Bem, essa ideia vem a partir do mal, da difundição que o mal está a fazer na Terra. Se a gente reparar no mundo, quase todos estão a enfrentar uma difícil situação. O mal está espalhado, então as pessoas concluem que o diabo é que está a fazer isso aí. Cada um conclui desse jeito. Amém. Exato. Então, subentende-se que não é que Satanás está em todos os lugares. Não. Okay. É apenas a difundição do mal. Isso chama-se influência do mal. E há muita gente que confunde a influência com a presença. Exato. Ok. Exatamente. Amém, amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, então, se porventura Satanás é limitado, como consegue agir globalmente? Satanás, apesar de tudo, é um ser muito astuto. Ele de antemão, ele não age sozinho. Ele possui uma estrutura, uma base. O seu reino é composto de bases e ele repartiu as funções em alguns súditos dele. Se a gente lê em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes da maldade nos lugares celestiais. O que significa que Satanás, ele delegou as autoridades. As pessoas, os seus súditos que estão a fazer o serviço e ele apenas espera o relatório. Então, com base ao Efésios capítulo 6, existe uma organização espiritual? Existe, sim. Existe uma base, uma estrutura muito forte da parte do diabo que controla esse mundo. Ok. Exato. Amém, amém. Bem, está a ser proveitoso falarmos desse tema com o nosso irmão amado Jefté. Bem, nós sabemos muito bem que muitas pessoas temem Satanás, alegam categoricamente que Satanás está em todos os lugares. Bem, então, mas todo mal vem diretamente dos demônios? Não. Nem todo mal vem dos demônios. Existem coisas que acontecem que provêm mesmo das consequências humanas. Nossas escolhas, nossas desobediências e muito mais. Mas nós temos uma história para ilustrar isso aqui, que está lá em João, onde fala do cego de nascença. A Bíblia diz que Pedro questiona Jesus, mas para que se nascesse assim? Quem pecou? Então, Jesus disse que ninguém pecou. Isso aconteceu para que se manifeste o poder de Deus, o que significa que nem todo mal vem dos demônios. Exato. Agora, tem uma pergunta muito interessante com base na sua fala. Exato. A pergunta é a seguinte: hoje fala-se muito
de guerra espiritual. Como encontrar o equilíbrio nesse aspecto? Bem, numa opinião, né? Numa opinião minha, todo mundo está numa guerra espiritual. Existem poucas pessoas que se encontram em combate. Então, para manter o equilíbrio da guerra espiritual, nós precisamos considerar alguns aspectos. O primeiro é não ignorar a guerra espiritual. E o segundo é não ver demônio em todos os aspectos. Só assim a gente vai ter o equilíbrio entre a guerra espiritual e praticamente, exatamente. Então, nem tudo é ataque espiritual. Não, nem tudo é ataque espiritual. Nem tudo é ataque espiritual. Às vezes é mesmo nossos desejos carnais. Sim. Exato, é mesmo nossas vontades. Olha, supomos que alguém cobiça uma mulher, né? Uma moça na rua, depois de cobiçando, ele parte para cima daquela mulher. Exato. Sendo ele crente, ele depois, às vezes, quando ele cai, vem dizer, não, estou num ataque espiritual. Bem, é complicado, né, nesse aspecto, mas sim. O desejo que ele teve não tem nada a ver com ataque. Sim. É mesmo normal, isso aqui é da natureza. Agora, o ceder ao desejo vai fazer com que depois desse ato, então o ataque vem. Ok. O ataque vem como? Para não te deixar sair disso. Isso tem que ser teu vício. Exato. Então é necessário com que a pessoa fuja. É necessário fugir. Ou vai enfrentar o ataque. Não. A luta espiritual Sim. não se deve enfrentar com o nosso... Um dos exemplos dentro da Bíblia é o nosso irmão José. Sim. A Bíblia diz que ele fugiu o ataque, ele fugiu a tentação. Então significa que aqui está o melhor escape. Caso desejo sexual, irmão, fuja. Ok. Fuja. Bem, será que ainda você tocou num aspecto profundo sobre José? Esse é o José do Egito. Esse é o José do Egito, sim. Esse homem foi muito forte. Realmente. E nós hoje podemos ser também. Podemos. Porque aquela é uma história que nos ajuda a ter o equilíbrio na vida. Sim. E quando as coisas se levantam contra nós, principalmente no lado sexual, é preciso fugir. Porque a vida sexual, quando a gente cede no sexo de uma forma negativa, a prisão é maior. Existe muita gente que hoje estão a levar consequências muito duras em função de se envolver com pessoas que eles não sabiam quais são as suas origens. Então, é ali que hoje você vê muita gente a falar, eu estou sofrendo muito. Então, no final, tiveram uma escolha muito ruim. Sim. Exato. Então, é por isso que você diz que há decisões que temos por antecipadamente do conhecimento certo e do conhecimento errado. Com Há certeza. tipo de decisão que nós tomamos hoje, sofremos amanhã. Amanhã, com certeza. Então, E eu sempre tenho dito assim, sim. Deus perdoa o pecado, mas as consequências mesmo assim nos seguem. Okay. Então, não é pelo fato de a gente passar nas consequências que Deus não nos perdoa. Aquilo faz parte do processo. O homem que peca deve arcar com as consequências. Okay. É por ali, é por isso que é importante fugir. Sim. Porque as consequências não perdoam. Exato. Estás a ouvir, né, irmão? Estão a ouvir? É necessário com que a gente fuja dos desejos. Bem, está sendo uma conversa muito poderosa e nós vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Não saia daí, esperem o nosso retorno. Que Deus abençoe grande e fortemente. Viva! Sejam todos bem-vindos na segunda parte do nosso programa. Este é o canal Voz do Reino Angola, YouTube, Daniel Caiundo, Facebook. Bem, hoje nós estamos a tratar um assunto muito polêmico dentro da teologia cristã. O tema de hoje é Satanás é onipresente. Este é o tema que estamos a tratar nesta magnífica tarde com o nosso convidado especial, o nosso irmão Jefté. Irmão Jefté, seja bem-vindo à segunda parte. Muito obrigado, graças a Deus. Amém. Bem, irmão Jefté, vamos dar a continuidade do nosso programa. Para os nossos telespectadores, não se esqueçam de se inscrever nesse canal e ativar
as notificações. Bem, irmão GFT, uma pergunta importante. Satanás ainda possui poder sobre o mundo? Graças a Deus. É uma pergunta realmente interessante, mas uma das respostas que eu tenho acerca dessas questões é: Satanás sim, possui poder, mas não um poder superior ao poder que o cristão possui. Ele realmente tem, né? Ele possui uma influência nesse mundo, mas não a soberania, o que significa que Satanás não pode fazer o que ele quiser sem uma breve autorização, o que significa que mesmo um cristão, né, um cristão que se converte após aceitar Jesus Cristo, segundo a Bíblia, está lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder aqui é o poder de Jesus para nós ser os seus filhos, o que significa que Satanás não pode resistir a nós. Então, ele possui sim poder, porque se a gente dizer que não, nós vamos... É como se estivéssemos a ficar cegos. Porque realmente Satanás está a operar. Você vê pessoas a fazerem coisas e coisas. Então, ele está mesmo por detrás de algumas manifestações, mas o cristão ainda é superior a ele. Jesus destronou aquele camarada. A Bíblia diz que em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Jesus derrota todos os principados, todas as potestades na cruz do Calvário. Yes. Então, subentende-se que o cristão não deve viver aterrorizado. Não, o cristão não deve viver aterrorizado. O que ele precisa é entender quem ele é de verdade em Deus. Só se o cristão se entender o papel dele em Deus, não temerá nada. Não existe nada que ele deva temer. Satanás deixou de ser uma ameaça para o mundo cristão. Ele já não é mais alguém que amedronta. Quem compreende, né, sobre o papel que Jesus fez na vida dele, entende que ele foi derrotado, não tem mais nada. E segundo a Bíblia, em Apocalipse, diz que Jesus apresenta-se a João e diz assim: eu tenho as chaves. O que significa que o poder está em Deus. O que está nele é mais influência, dominar as pessoas, mas com o cristão não deve ter o temor. A Bíblia diz que não temam nada. E, inclusive, deixa já aqui reforçar, a palavra não temas na Bíblia está lá escrito 365 vezes. É muito. O que significa que diariamente, todas as vezes que a gente acorda, Deus vem com essa palavra ao cristão: não temas. Exato. Então, o Evangelho exalta Jesus ou exalta Satanás? Bem, o Evangelho que a gente vê hoje, né, principalmente um evangelho que baseia-se em sentimentos, eu digo assim, exaltam mais ao demônio de qualquer coisa. Você vê as igrejas toda hora falar de diabo. E eu concluí que, segundo as escrituras, diz assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então isso significa que os homens estão mais preocupados em se defender do que com o defensor. Porque quando eu falo mais de algumas forças, eles têm medo. Então, a tendência é despertar, né? Que é para as pessoas se protegerem. E eu sempre digo, quem protege o homem não é o próprio homem, é Deus. Então, nós precisamos nos focar em quem defende, não em nós mesmos em se defender. Eu quero que o pessoal que está ali me entenda, porque normalmente, hoje, num culto, se sair 3 Jesus na boca de um crente, é porque saiu, se calhar, 100 vezes demônio, diabo. Estás a ver? Então, é o medo que está por detrás disso. Eles querem defender-se a si mesmo. Sim, porque... Amém. Está sendo uma bênção muito grande. Bem, porque nós estamos a ver que muitas igrejas falam mais de Satanás, de demônio, em relação a Jesus Cristo. Então, quem está a ser exaltado neste momento, ou nessas igrejas? Nessas igrejas, nesse caso, estão a exaltar mesmo o diabo. E é preciso que eles comecem a colocar um evangelho baseado em Cristo, um evangelho cristocêntrico. Okay. Exato. Então, isso é perigoso. Muito perigoso. Isso nós precisamos recolher outro termo para isso. Isso é mais do que perigoso, porque hoje qualquer coisa assim, é por isso que a gente vê na África.
qualquer baratazinha é o demônio. Tá vendo? Qualquer grilos é o demônio. Tá vendo? Isso é porque até as crianças, quando vão no culto, em vez deles falar sobre Cristo, então eles falam muito sobre demônio. Tá vendo? Então é ali onde eles têm na consciência que o demônio está ativo no mundo. Quer dizer, qualquer coisa é ele. E isso não deve continuar nas igrejas. Por favor, você que está aí, né, é preciso começar a ter um evangelho cristocêntrico na vida. Amém, amém. Exato. Bem, olha, nós estamos quase na reta final do nosso programa. Teríamos mais minutos, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Bem, agora, irmão GFT, qual é a mensagem que você deixa para os cristãos que estão a crescer agora na fé? E eles querem conhecer um cristianismo verdadeiro. Porque nós sabemos que aqui em Angola, ou em África, especificamente em Angola, tem outro evangelho, né? Além do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho que tem exaltado mais a Satanás do que ao Senhor Jesus Cristo. E muitos jovens estão crescendo na palavra. Eles querem procurar o verdadeiro fundamento. Como buscar a Deus em verdade e espírito. Agora, o que é que acontece? Vem mais outros pregadores e instruem a eles que isso tudo é demônio. Exato. Então, qual é a mensagem que você deixa para esses jovens cristãos que ainda são neófitos, como a Bíblia faz menção, são neófitos na fé? Exatamente. Bem, a mensagem que eu deixo para os neófitos, né, aqueles que estão a ver, né, é que Cristo é o suficiente. Cristo é a mensagem. Cristo, somente Cristo. Há um evangelho que eu amo muito, é somente Jesus. Isso aconteceu nos anos passados nas Américas, onde todo mundo dizia somente Jesus. Mais ninguém. Somente Jesus. Nem porque não. Somente Jesus. Não tem nada de Maomé, Buda, nada. Somente Jesus. E a mensagem que sempre, né, o pessoal tem ouvido, demônio dali, demônio da colar. Olha, o demônio não é perigoso, eu sempre digo isso. Demônio não é perigoso. As pessoas é que estão tornando os demônios perigosos. O demônio não é perigoso. Demônio, ele tem mais medo do homem do que qualquer coisa. Ainda mais quando a gente se aproxima diante dos demônios com o nome de Jesus. É por isso que não há motivo para temer. Principalmente a pessoa que é neófito na fé, se calhar sente alguns ataques no teu corpo e você acha que o demônio que está a operar aí no teu corpo é mais forte, se calhar, que qualquer coisa. Esqueça isso. Jesus é suficiente na tua vida. Se você, a Bíblia diz que aqueles pois que crerem no Senhor, aqueles que têm a crença em Deus, eles vão expulsar os demônios. Então, demônio não é coisa para você matar muita cabeça. Fica com Jesus somente, abraça Jesus somente e saiba que a tua vida está na mão de Deus. Jesus tem um versículo que eu amo muito, companheiro, é o versículo que ele diz que até os cabelos da vossa cabeça são todos contados. Ele diz que eu cuido dos passarinhos, quanto mais você. O problema do evangelho atual é que as pessoas pensam que nós é que devemos se proteger. Isso aqui é que está a fazer confusão. Quem nos protege é Deus. A Bíblia diz que em vão protege as sentinelas se Deus não tiver a proteger. Não vigiar a cidade. É isso ali. Sim. Então, esqueça o evangelho de se proteger. Quem te protege é Deus. Creia nele somente. Agradeça somente a Ele, porque Ele é o suficiente nas nossas vidas, na tua vida. E eu, graças a Deus, né, eu acredito que teremos mais oportunidade para falar de alguns temas, outros temas. E eu gostaria ainda de vos passar também a minha experiência nas próximas vezes. Não é fácil desde os 10 anos até aqui. São coisas muito terríveis que a gente enfrentou. Então é preciso compartilhar nossas experiências. Com certeza. Amém. Bem, nós agradecemos pelo nosso convidado, irmão GFT, por ter participado cá no canal. Eu tenho a plena certeza que nossos telespectadores também estão totalmente alimentados pela mensagem que o nosso amado passou aos nossos telespectadores. Bem, praticamente nós queríamos convidá-lo nas próximas vezes, sempre quando o canal emitir um convite, que não hesite em responder. Glória a Deus. Sim. É pelo serviço do Senhor. Amém. Graças. Tudo pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para você que está em casa, Satanás não é onipresente. A onipresença está exclusivamente em Deus. Mais ninguém. Sem Deus, a tua fé nele é inútil. Por isso que você precisa depositar
100% a tua fé em Deus. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Por isso, quando Jesus Cristo esteve lá na cruz, antes de morrer, ele disse uma palavra grega dizendo tetelestai, está consumado. Glória a Então, Deus. se inscreva nesse canal e ative as notificações. Até o Amém. próximo episódio. Glória.